A paz do Senhor Jesus, Ana. Vamos falar mais um pouquinho sobre a lei de Moisés. Vou trazer aqui a classificação que os adventistas do sétimo dia fizeram sobre a lei para separar aquilo que, segundo eles entendem, deve ou não deve ser cumprido da lei de Moisés. Bom, eles classificaram a lei em leis civis, cerimoniais, morais e leis de saúde. Nas civis, questões de divórcio, casamento, crimes, fiança, herança, e as leis cerimoniais, aquelas que dizem respeito ao culto, aos rituais, às purificações, aos sacrifícios, as leis morais em relação ao bem e o mal, o certo e o errado, como é o caso da mentira, o falso testemunho, e as leis de saúde, que são aquelas dietéticas, que dizem respeito aos alimentos puros, impuros, as questões higiênicas, sanitárias e as questões médicas. Pois bem, eles dizem que as leis civis e as cerimoniais, elas são temporais. Então, elas dizem respeito a uma cultura específica, para um tempo específico, e elas não precisam ser obedecidas e cumpridas por nós. As leis morais e as leis de saúde, eles dizem que perpassam todos os tempos e todas as culturas e permanecem de modo eterno e universal. E estas, então, devem ser cumpridas por nós. Bom, nós não entendemos assim, até porque o Senhor ele não faz nenhum tipo de classificação e nem separação daquilo que era para ser cumprido por um tempo ou por um povo específico. O Senhor simplesmente, quando dá a lei, e dá a lei ao seu povo, ao povo que ele escolheu e separou, ele diz o seguinte, que eles deveriam cumprir toda a lei. Deuteronômio 28:1 diz, olha, vocês devem seguir cuidadosamente todos os mandamentos que hoje eu lhes dou. Em relação à perpetuidade, à temporalidade, tem até uma questão interessante. Enquanto os adventistas eles dizem que a lei cerimonial ela é temporal, a própria lei, quando ela é entregue por meio de Moisés, ele diz assim, olha, a cerimônia que diz respeito à propiciação do cordeiro, que é feita uma vez por ano, o holocausto, ela é perpétua. Então aí você já vê que nós temos um probleminha com a classificação dos adventistas. Então, nós não seguimos esse critério, por quê? Porque nós ficamos com o critério de Jesus. Qual é o critério de Jesus? É o critério do cumprimento. Quando um preceito da lei se cumprir, então ele deixa de ser exigido. Jesus disse assim, ó, não passará o céu e a terra, enquanto houver céu e terra, nenhum preceito da lei, nenhum tio da lei, nenhum traço da lei deixará de ser exigido até que tudo se cumpra. Então, a lei, qualquer que seja, ela deve ser cumprida até que ela se cumpra, como foi o caso, por exemplo, do sacrifício de animais. Deixou de ser realizado por quê? Porque se cumpriu em Jesus, não é mais exigido de nós. Então, para quem quer cumprir a lei, a própria palavra de Deus ela orienta no seguinte sentido. Se você quer cumprir a lei, mas você não consegue cumprir toda a lei, e você então desobedece uma parte dela ou alguns preceitos dela, você será culpado do descumprimento de toda a lei. Isso está expresso no livro de Tiago, no capítulo 2, no verso 10. Então, quem obedece toda a lei, mas tropeça em um ponto, torna-se culpado de quebrá-la integralmente. E, para ainda quem quer cumprir a lei, a exemplo da circuncisão, o Senhor fala em Gálatas 5:3 o seguinte, de novo declaro que todo homem que se deixa circuncidar está obrigado a cumprir toda a lei. Então a advertência do Senhor é essa. Cristo veio e nos libertou da lei, do cumprimento da lei. Mas se alguém insiste ainda em ser judeu e voltar ao cumprimento da lei, que cumpra integralmente para não se achar culpado. Bom, então, para quem acha que pode, que consegue cumprir a lei, então vamos ver aqui alguns preceitos para que nós observemos se essas pessoas elas cumprem realmente toda a lei. Bom, tem que circuncidar os meninos. Levítico 12:3. Tem que apedrejar o filho rebelde. Deuteronômio 21:18-21. Tem que apedrejar os adúlteros. Deuteronômio 22:22. Tem que matar os falsos profetas. Ah, profetizou alguma coisa, não se cumpriu, morreu. Tem que matar o homossexual. Levítico 20, capítulo 20, verso 13. Tem que derrubar a casa com mofo. Tem que queimar a roupa que tem mofo. Bom,
Será que as pessoas que estão colocando julgo acerca de preceitos da lei estão realmente cumprindo toda a lei? Essa aqui seria a questão. Então, aqui diz o seguinte, Gálatas 5,4. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, da graça vocês caíram. Então, Cristo de nada lhes aproveitará. Se eu quero ser justo diante de Deus, eu sou um homem justo diante de Deus, porque eu faço a vontade de Deus. Mas qual é o seu parâmetro para dizer que faz a vontade de Deus? Porque eu cumpro os preceitos da lei. O Senhor diz assim, então você está dispensando Jesus Cristo. Você caiu da graça e Cristo não serve mais e não nem aproveita mais nada para você. Porque nós só podemos ser justos diante de Deus hoje se nós seguirmos os ensinamentos de Jesus Cristo. Bom, qual é a nossa opção então em relação à lei de Moisés? Bom, ela foi absorvida por Jesus Cristo. Como eu falei no vídeo passado, da semente para a árvore. Aquilo que se cumpriu não é mais exigido, mas a essência da lei, da vontade de Deus, que ainda é para que nós sigamos, ela foi absorvida pelos ensinamentos de Jesus. E nós então fazemos a vontade de Deus por meio dos ensinamentos de Jesus. Então nas leis civis, por exemplo, Jesus ele diz o seguinte, que o segundo maior mandamento de Deus é amar o próximo como a si mesmo. Ora, eu vou cumprir a lei civil por este ensinamento de Jesus. Por quê? Porque se eu amo o meu próximo, eu não vou matar o meu próximo, eu não vou dizer falso testemunho contra o meu próximo, eu não vou adulterar. Então eu consigo cumprir toda a vontade de Deus que estava expressa na lei, eu consigo cumpri-la por meio do ensinamento do Senhor Jesus. A lei civil, ela pode ser substituída pelo ensinamento de Jesus tranquilamente, sem qualquer problema. Em relação às leis cerimoniais, bom, a lei cerimonial ela se cumpriu em Jesus Cristo, por quê? Porque aquele culto, aquele procedimento cerimonial do passado, ele foi removido. Lá em Hebreus 10, assim, remove o primeiro, que era o sacrifício segundo a lei, para estabelecer o segundo, o sacrifício em Jesus Cristo. Então nós não estamos mais obrigados a cumprir nenhum tipo de ritual da lei de Moisés. Então, por exemplo, nós não usamos óleo para ungir coisas, objetos, porque isso fazia parte da consagração de um culto que foi substituído em Jesus. Agora, fica a advertência. Quem quer ainda dizer, é importante, vou consagrar com óleo e lambuza de óleo tudo, porque isso se fazia lá no Velho Testamento, deveria cumprir toda a lei. Deveria apedrejar o filho rebelde, deveria queimar a roupa com mofo, deveria destruir a casa mofada, deveria matar o homossexual, deveria matar o falso profeta. Essas coisas que as pessoas não fazem, e nós sabemos. Trazem da lei de Moisés para o culto da igreja elementos de uma cerimônia removida por Jesus, mas não cumprem a lei completamente. Bom, nós não temos esse tipo de problema, você sabe, aquilo que foi consumado em Jesus nós descartamos absolutamente sem qualquer receio de estarmos desagradando a Deus. Em relação à lei moral, nós temos ali Mateus 5-7, Sermão do Monte, que nos dá vários ensinamentos em relação ao certo e errado, ao justo e ao injusto, e ele diz mais o seguinte, olha, ele nos dá segurança. Se você cumprir os meus mandamentos, os mandamentos que eu estou trazendo para vocês agora, os meus ensinamentos, vocês serão como pessoas que edificaram sua casa sobre a rocha. Vocês estarão seguros. Mateus 7, capítulo 7, no verso 24. Bom, em relação às leis de saúde, nós temos aqui, as leis, as dietéticas, as sanitárias, as higiênicas, as médicas. Nós sabemos o seguinte, que essas leis elas protegeram todo o povo, desde aquele tempo que não tinha banheiro, que eles viviam no deserto, desde aquele tempo que eles não tinham a menor condição para tratar alimentos ou para combater epidemias e doenças. A lei os protegeu e os conduziu até uma maturidade, até um momento de segurança posterior. Então hoje nós com a medicina, com o desenvolvimento das questões sanitárias, nós estamos hoje muito mais seguros. E vamos lembrar também que Jesus nos libertou de todos os rituais que não têm nenhum valor para a vida eterna. Ele, Jesus, uma vez sentado à mesa com várias pessoas, inclusive discípulos, ele declarou puros todos os alimentos. Mas os adventistas dizem o seguinte, que aquilo era naquele tempo e que naquela mesa só tinha judeus, então certamente ali não tinha carne de porco. Ora,
Eu não sei o que tinha no sentido, eu não estou fazendo nenhum tipo de presunção, eu simplesmente estou utilizando o texto claro, onde Jesus declara limpo todos os alimentos. Ele não declarou limpo aqueles alimentos que estavam naquela mesa, declarou limpo todos os alimentos. Ah, então você come cérebro de macaco? Eu não como cérebro de macaco, é óbvio, claro que eu não como. Não como barata? Claro que eu não como. Por quê? Porque tudo aquilo que a própria ciência recomenda para que eu não como, eu não vou comer. Porque eu iria comer alguma coisa que eu sei que faz mal para a minha saúde. Agora, dizer que a carne de porco vai fazer mal para a minha saúde, com todas as condições higiênicas e sanitárias que nós temos hoje, e inclusive nós não temos mais casos de contaminação, temos tantos casos de contaminação com a carne de porco, como temos casos de contaminação com a carne de vaca, e a maioria das vezes está relacionado ao tratamento que se dá à carne no seu preparo, e não por ser de porco ou por ser de vaca. Então, se Jesus declarou puro todos os alimentos, eu posso trazer para a minha realidade o ensinamento de Jesus sem qualquer medo. A minha casa está edificada sobre a rocha. Está consumado. A medicina hoje também já me dá boa garantia. E a lei protegeu o povo por um tempo. E hoje nós temos segurança e não corremos mais risco por conta dos alimentos. Bom, a nossa opção, então, para encerrar é o seguinte. Está aqui em Colossenses capítulo 2, no verso 16 ao 17. Não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou que vocês bebem, ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. A nossa realidade, como discípulos de Jesus, encontra-se em Jesus Cristo. A lei era sombra, né, de coisas que haveriam de vir. Era uma projeção imperfeita. Hoje nós temos condições de enxergar todas as coisas com clareza. Podemos seguir os ensinamentos de Jesus com toda segurança e sem medo. E não deixamos, e você sabe disso, eu estou falando para você como uma pessoa que faz parte do nosso corpo cristão, que segue a Jesus de um modo simples e um modo objetivo, em que nós seguimos os ensinamentos de Jesus e não estamos obrigados ao cumprimento da lei de Moisés. Porque vivemos o tempo da graça e fomos livres da lei. E nós aproveitamos Jesus e não dispensamos o sacrifício do Senhor Jesus. Bom, fica na paz do Senhor Jesus. No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre a questão dos alimentos, mas por hoje eu acho que já deu para dar uma boa noção daquilo aonde nós queremos chegar. Que Deus abençoe a sua vida e fique na paz do Senhor Jesus.